Oi, gente, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí iniciando mais um dia aqui no nosso lar e a gente tem muita coisa aí para contar para vocês. Estava aí terminando de finalizar a mesa posta, o maridão estava ali fazendo já o almoço e assim tem sido os nossos finais de semana no nosso lar, né? Onde a gente mora de aluguel, que a gente já compartilhou aí com vocês. E a gente tem essa novidade aí para contar para vocês, que não iremos mais morar em Assunção. Logo vocês vão querer saber o porquê, né? Então durante esse vídeo a gente vai estar explicando aí mais ou menos durante as cenas, o nosso dia a dia, mostrando aí um pouco dos bastidores para vocês, porque muita gente também pede e a gente vai estar contando um pouco, dando um spoiler, porque a gente tá saindo aí de Assunção. E a gente gosta muito desses momentos porque durante a semana a gente tá na correria, tá ali trabalhando, né? Às vezes a gente consegue ali tá fazendo somente a refeição da noite juntos, né? Porque trabalhamos durante o dia, então tomamos café. Meu esposo ainda toma café em casa. Eu não tomo café e a gente acaba almoçando, né? No trabalho, lanchando e só de noite temos a refeição para fazer juntos. E aí a gente já tava preparando aí a carne moída, né? Pra fazer ali junto com essa cebola aí e esse alho que a gente colocou aí. E pra gente a melhor parte do final de semana é o almoço, né? Porque o almoço ele reúne e é um momento que a gente para ali um pouquinho também, mostrando um pouco dos ingredientes também para vocês que a gente utilizou. A gente para para estar fazendo as nossas orações como casal também, né? Todos nós temos ali um momento de individual para ter com Deus, dependente da religião, né? A gente não tá querendo falar sobre isso aqui, mas a gente tá falando sobre os bastidores e como funciona aí o nosso dia a dia. Então, geralmente esse horário do almoço a gente gosta de estar rezando, agradecendo a Deus, né? E botando tudo nas mãos dele, né? Porque tudo que a gente vai fazer na vida a gente coloca Deus à frente e também faz a vontade de Deus, né? Não, nem sempre é fácil, gente, fazer a vontade de Deus, porque muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade, mas sempre sabendo que a vontade dele sempre é melhor do que a nossa, então é a que prevalece, né? Então a gente gosta aí de, às vezes, estar cozinhando juntos e tudo mais, e a gente tá fazendo aí, colocando os temperos, né? E deixando aí tudo muito saboroso. Aí tem esses temperinhos aqui no Paraguai que são muito bons, né? Se você acha que emigrar para outro país não tem tempero, tem. Pelo menos aqui no Paraguai tem muita variedade, assim, tem muita coisa brasileira. E a gente, claro, consome os produtos mais locais porque se tornam mais baratos. Mas quando a gente pode, a gente também compra ali um produto brasileiro, quando, né, a gente gosta muito e tudo mais. E aí, claro, tem que ter um caldo quinó. Tem gente que não gosta, né, desses temperos industrializados, mas a gente gosta, porque dá um tempero a mais. A gente gosta muito de comida bem temperada, né? Então, a gente tá aí finalizando a carne moída. E logo depois a gente tava aí reunindo essas caixas, né? Porque como a gente não vai morar mais em Assunção, a gente vai ter que se mudar, né? E pra gente se mudar, a gente precisa tirar tudo aí. Apesar de a gente morar aí num apartamento mobiliado, tem as nossas coisinhas. Então a gente já tá adiantando algumas coisas. Eu vou estar mostrando aí os bastidores para vocês, guardando algumas roupas. Dar essa dica aí para vocês também, ó. Para quem vai mudar, coloca tudo assim no cabide. E aí você só dobra ali mais ou menos e dá super certo, porque depois que você chega no outro local que você for morar, é só colocar no cabide, uma ou outra que às vezes precisa passar, mas a gente não é tão assim fã de passar roupa, então a maioria das nossas roupas são bem práticas assim, né? Então aí eu dobro tudo e deixo assim, praticidade, né, gente? Pelo menos a gente fez isso também quando a gente veio, né, do Brasil para o Paraguai e tem funcionado bem. Aí na outra mala coloquei algumas outras roupas, porque essas não estavam em cabides, então essas não tem problema de amassar tanto. E sempre pegando ali um espacinho e tudo mais e deixando tudo da melhor forma possível. E aí já estava tudo certinho, agora vamos para as caixas, né? A gente tá separando, deixando tudo adiantado, porque mais na frente vocês vão entender o porquê que a gente tá adiantando e deixando aí
tudo já encaixotado. Aos poucos a gente tá, né, colocando coisas que a gente não tá utilizando no dia a dia. Essas roupas aí mesmo que a gente colocou são roupas que a gente não tá utilizando tanto. E deixou mais as roupas do dia a dia, roupas para trabalho, né? Que aí dá pra gente colocar em mochilas que a gente usa até pro trabalho para depois levar. E aí eu tentando fechar, né, e gravar pra vocês, não é fácil, gente, os bastidores, né? Já que vocês pediram pra eu mostrar o bastidor, vamos mostrar os bastidores aí. Uma mão só é difícil, mas no fim deu certo. Meu esposo tava fazendo o almoço, então nessa hora aí ele não me ajudou, mas eu tô aí gravando pra vocês, editando tudo e no final deu certo. E aí eu deixei tudo ali embaixo da bancada ali mais ou menos, porque é o espaço que a gente tem, né? E é um espaço que a gente não vai estar passando, e enfim. E aí, olha como ficou o arroz aí com carne moída e um ovinho frito. Gente, não sei vocês, mas a gente é apaixonado por ovo, principalmente eu. Então a gente fez um almoço simples, mas é aquele almoço que quanto mais simples, mais traz nostalgia, a gente gosta, sabe? E aí eu tava separando já os copos, aí já foi depois do almoço, né? E já tava separando pra botar na caixa as coisas de vidro, coisas que a gente não tá utilizando ali no dia a dia, né, gente? E aí eu separei todos, porque esses de vidros a gente quase não utiliza, assim, né? Um ou outro que a gente utiliza, apesar de eu fazer mesa posta e tudo mais. E aí, gente, mostrando aí os bastidores e os perrengues também pra vocês, essas caixas, elas vieram lá do Brasil, a gente não chegou a pegar caixa nova. Do jeito que a gente chegou aqui do Brasil, no Paraguai, a gente tirou tudo das caixas e olha aí o perrengue chique. A gente tava sem fita, então a gente pegou um aí que tava ali nas nossas coisas de ferramenta e até comprar outra, né? Então a gente tava colocando aí por enquanto para depois reforçar. Mas aí essas caixas vieram do Brasil e a gente tá reutilizando elas. Nossa, Thalita, mas por que vocês não pegam outro em mercado, né, e tudo mais? A gente não tá com muito tempo não, gente. Então, quando a gente guardou as nossas coisas, a gente deixou essas caixas justamente para quando a gente mudasse, né, daí que a gente sabia que a gente não ia ficar aí, né? Inclusive o nosso aluguel é de 1 ano o contrato, então ele já tá finalizando. E aí a gente deu uma passadinha no mercado depois, e olha, gente, já tá aí na época da Páscoa, os ovos, chocolates, maravilhosos, a gente ama essa época. E aí a gente voltou pra casa e aí já no outro dia, na verdade, eu fui fazer a faxina, né, do apartamento que a gente vive e mostrando aí um pouco pra vocês aí de como eu faço, né, separo as coisinhas pra fazer a limpeza e tudo mais. E nesse dia meu esposo estava trabalhando, né? Isso foi um sábado. E aí eu tentei registrar aí um pouco para vocês. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, gente, é cuidar do nosso lar. Independente se ele é alugado, se ele é próprio, a gente tem que cuidar e deixar com a nossa cara, né? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é deixar tudo organizado, né? Tanto eu quanto meu esposo, a gente divide as tarefas, como qualquer outro casal. E a limpeza, a organização faz toda a diferença, né? E durante a semana a gente passa boa parte trabalhando e essa organização e essa limpeza a gente vai mantendo durante a semana, né? E aí eu tava guardando algumas coisinhas e fui colocar ali o balde pra, enfim, daqui a pouco fazer a limpeza. Dependendo do dia, às vezes eu faço no sábado pela manhã e já tem dia que eu faço ali depois do almoço. Nesse dia aí eu ia fazer depois do almoço, então eu tava deixando aí tudo organizado pra depois do almoço começar. E aí eu aproveitei também que tinha bastante coisa aí nas gavetas já pra tirar, né? Porque quando a gente tira as coisas assim da mudança, que tá tudo limpo, aí a gente tem que limpar novamente. E aí eu reduzi isso, né? Peguei o que tava aí, porque aí já sai toda a poeira, limpa tudo que precisa limpar e faz ali a faxina final. Então eu tava pegando tudo aí pra colocar nas caixas, né? A gente trouxe algumas coisas de Brasília, né? Da onde a gente é. E aí eu coloquei um vídeo pra ir assistindo ali enquanto eu ia fazendo as coisas, porque isso também ajuda muito, né? Uma música ou um vídeo, né? Geralmente eu gosto mais de fazer as coisas com música, mas geralmente mais na faxina. E claro, liguei o ar, porque nesse dia tava bem calor, então
Aproveitei para ligar os dois enquanto eu tava ali na bancada arrumando as coisas nas caixas, né? E aí eu tô pegando aí o restante das coisas, né? Me mostrando aí pra vocês algumas das caixas que já tem aí, algumas das malas que a gente já tá deixando aí embaixo dessa bancada, né? Porque aí é um lugar que a gente não passa tanto. E como eu falei pra vocês, a gente trouxe algumas coisas do Brasil, não deu pra trazer tudo, mas aí a gente tá pegando as caixas aí e montando aí pra vocês, mostrando mesmo o bastidor pra vocês, né? Vocês devem estar curiosos, meu Deus, pra onde é que eles vão agora? A gente tem uma longa história aí pra contar pra vocês. E como eu disse antes, né? Essa caixa aí veio lá do Brasil e poder fazer ela novamente agora traz muitas recordações, né? Traz ali uma nostalgia de quando a gente saiu lá do nosso apartamento, né? Que a gente inclusive vendeu imobiliado, né? E pegamos as coisinhas que a gente, como é um casal novo, né? A gente no final desse ano ainda vai fazer 5 anos de casado, a gente tinha muita coisa nova, então tem muitas pessoas que falam, vende tudo e migra. Aí depende muito, né? Se você vai migrar para os Estados Unidos, para a Europa, aí realmente não tem como levar. Mas como a gente ia ir de carro para imigrar, dava pra gente levar algumas coisas. Claro que não deu pra gente levar tudo. Algumas das outras coisas a gente deixou na casa dos meus sogros. E quando a gente for visitar a família, a gente pretende, no futuro, né, ir buscar o restante dessas coisas. Claro, não com esse carro que a gente tá, porque coube pouquíssimas coisas. Mas na frente a gente pretende trocar de carro também para um carro maior para buscar o restante. Não é tanta coisa assim, gente, mas a gente resolveu trazer as coisas que a gente ia utilizar mais assim no dia a dia, que são as roupas, né, para trabalhar pro dia a dia. Também esses itens de cozinha, né? Graças a Deus a gente conseguiu esse apartamento imobiliado, é uma coisa que é muito bom, né? Para quem vai alugar, assim que tá recomeçando, é muito bom um apartamento mobiliado, porque aí você não precisa se preocupar em logo que chegar já ter que comprar eletrodomésticos, móveis e, enfim, a gente tá, né? Aí nesse apartamento, como eu falei para vocês, alugado e estamos saindo. E foi muito bom esse período que a gente esteve aí, né? Enquanto eu ia guardando aí as coisas, eu ia recordando ali desse um ano que a gente viveu aí, como eu falei pra vocês, a gente fez de tudo pra ser o nosso lar, né? O lar é onde a gente está, né? Essa frase, pra mim, ela resume tudo. E consegue, de uma forma ou de outra, otimizar. Então, essa mudança a gente vai conseguir fazer novamente no carro, porque são poucas coisas, né? A gente decidiu comprar eletrodomésticos, móveis, essas nossas coisas aqui, né? Só depois mesmo que a gente já tivesse um local que a gente tivesse definido ali, né? Pra poder alocar tudo. Então, durante esse um ano aí que a gente ficamos aí nesse apartamento, né? Alugado, a gente pôde, querendo ou não, adquirir uma coisa ou outra de cozinha ali, então assim, nem tudo que a gente chegou, a gente vai levar a mesma quantidade, né? E a gente tá deixando assim mais ou menos, porque muitas das caixas a gente vai levar e depois talvez possa reutilizá-las. Então por isso que eu não tô fechando todas, né? E aí, mostrando aí mais uma vez as caixas, né? Essa caixa maior aí já tava com outros itens, eu já tava finalizando ela também aí. E a gente resolveu tirar as coisinhas ali que a gente não tá utilizando tanto no dia a dia, porque aí já vai otimizando, né? E ainda tá aí com o nome, né? Cozinha Vidros, e realmente tem coisas de vidros aí e a gente tá reutilizando. E eu deixei de tudo pra fazer isso. E aí agora a gente vai dar uma passeada aí, né, gente? Como eu falei pra vocês, durante os finais de semana a gente curte muito ficar em casa, a gente é um casal muito caseiro, mas também quando a gente dá, a gente quer conhecer lugares novos. E esse restaurante, gente, é maravilhoso, ele fica em Assunção. É um buffet livre, né? No quilo, claro. Mas a comida paraguaia daí é maravilhosa. E a gente já se acostumou com a comida daqui. E aí tem muita variedade. Então a gente
dificilmente volta em lugares que a gente já comeu, por mais que seja bom. Mas esse valeu a pena a gente voltar, porque é aquela comida afetiva, assim, caseira, que você come e dá vontade de voltar. E aí tinha salada de fruta também, suco, bastante salada, variedade. E aí mostrando pra vocês aí um pouco do nosso almoço, a gente ama massa. E esse dia a gente pegou aí um suco de melão. Gente, pensa no suco de melão maravilhoso, assim, da fruta mesmo, sabe? Muito bom. E eles também têm uma variedade muito grande aí de helados, que são sorvete, né? Picolé e tudo mais. E a gente tava aí dando uma olhada, mostrando pra vocês, e resolvemos pegar esse aí de frutilha, que, né, nada mais é do que o morango. E depois daí a gente foi conhecer a Tupi Marketplace. Gente, pensa numa loja enorme, muito grande. E aí é uma loja que tem alguns itens eletrodomésticos, móveis para você comprar, mas tudo você consegue comprar pela internet, sabe? No Brasil tem Mercado Livre, Shopee, Amazon. Esse daí é o e-commerce dessa loja. Então, assim, a maioria das lojas aqui, elas têm o e-commerce dela, que é o site ali onde você pode comprar e você recebe na sua casa. E é muito barato. E a gente, relembrando aí as panelas, gente, a gente tem as mesmas panelas da Tramontina. A gente chegou a trazer 2 delas, mas o restante ficou no Brasil. E aí a gente tava dando uma olhada nas mesas também, porque a gente já sonha, assim, né, em ter uma mesa novamente. Durante esse um ano aí a gente utilizou a bancada, mas a gente quer voltar a ter uma mesa. E a gente aproveitou também para ver as ferramentas, né? Homens aí de plantão devem amar esse mundo, e meu esposo ama. Inclusive, muitos dos nossos móveis do nosso antigo apartamento no Brasil que a gente vendeu, foi a gente que fez os móveis planejados. E foi muito boa a experiência, e a gente tem algumas e tá querendo adquirir mais outras aí, que a gente acredita que no futuro a gente vai precisar aí pro nosso futuro lá, né? A gente tava dando uma olhada aí nos preços e tudo mais. Aproveitamos para dar uma passada na Bristol para ver alguns orçamentos de eletrodomésticos, e vocês não vão acreditar, a maior TV que a gente já viu, essa é de 98 polegadas. E aí já é outro dia, eu voltando do trabalho, né? E sempre gosto às vezes de filmar um pouquinho a cidade. Esse dia tava lindo o pôr do sol, até refletindo aí nessa loja, nesse supermercado, né, do Luizito. E o trânsito, né, a vida acontecendo. Quis registrar aí um pouco para vocês de como que é, né, o meu caminho de volta aí do trabalho para casa. Algumas vezes eu consigo pegar trânsito, outras vezes não, varia muito do tempo. Mas, como vocês estão observando, eu estou contra fluxo, né? As pessoas estão voltando do trabalho ali na outra faixa e eu estou voltando. Chegou o dia da nossa folga, a gente aproveitou para resolver algumas coisas na rua e a gente passou em um shopping e entramos dentro dessa loja de decoração que já está decorada também para Páscoa. E amei tudo que a gente viu, já fico imaginando nossas mesas postas. E também tinha decoração assim, vibe verão, sabe, de frutas. Eu amei essa daí, tinha coisas com melancia, com maçã, com morango, bem legal. E como vocês sabem, a gente fica sonhando, né, vendo todas essas decorações assim, imaginando no nosso novo lar. E como vocês sabem, a gente tá aproveitando aí para curtir tudo que tem próximo da nossa casa, porque vamos estar mudando de Assunção. Então curte, comenta e compartilha. E em breve continue esse vídeo e vocês vão acompanhando todos os nossos bastidores. Tchau, tchau!